Boa noite, sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe mais uma vez. Estamos aqui reunidos como igreja, vamos louvar o Senhor, dar a boa palavra dele. Agradecendo pelo dia que nos deste e vamos pedir a Deus que nos abençoe, a família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos, cada um onde eles estão morando, e nossos irmãos em Cristo, esta igreja, a demais igreja, pedir também o favor da família do pastor Marcelo Lima, que está em luto, né? O pai dele já tinha falado para mim, escrever, o pai dele partiu. E todos nós temos um dia nosso marcado. Nós vamos orar a Deus. Amado Deus e Pai, primeiramente, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados e também agradecemos a Ti, Senhor, por ter nos sustentado com saúde e na vida espiritual até esse momento. Pedimos a Ti que continue nos abençoando por tua vontade, pedindo o favor de Deus sabia na palavra da terra, todos os cristãos, pedindo o favor da família do pastor Marcelo Lima e a igreja que faz parte lá, que ele dirige, pedindo o favor dos demais cristãos dessa igreja, dos outros, pedindo o favor dos governantes, Senhor, pedindo o favor dos médicos e sabedoria, cuidar dos pacientes, dos enfermos, dos hospitais. Senhor, tudo, entregamos tudo nas tuas mãos. Em nome do Filho, pedimos favorzinhos. Em nome do Filho, pedimos e em nome dele agradecemos o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então vamos louvar o Senhor. O Aldemir não vem, não, Maria? Daí? Só falou para ele que ele pegasse à noite? Não, mas você achou que eu falei para a senhora na hora que eu fui, mas você estudou? não falei nada, então eu esqueci. Porque o professor que podia pregar ontem. Ontem eu falei que se tivesse pregado de manhã, eu pregava. Aí eu falei hoje de manhã, falei para a senhora, anunciei a igreja. Eu sei que até fui pelos shows, termino, né? Mas eu cheguei agora no ponto do artigo. Na hora que eu despedi da senhora, eu levei lá ao irmãozinho, não lembrei de falar, né? Tem que falar para duas vezes. Então vamos louvar o Senhor. E que Deus nos abençoe. Agora o hino.
Amém. Não pode fazer pedido de oração? Pode ser. Eu vou mudar o celular lá, eu deixei aí, a médica daí vinha para pegar, aí você estava aí. Aí a menina que descobria aí, Vamos mexer. hã? Vamos mexer. Então pode fazer os pedidos de orações, peço um colo lá depois. Vai ouvir o que vocês estão falando. A igreja em geral, e a viagem que eu vou levar. Bom, amanhã. A nossa família. Dois priminhos meus, em especial para a Natália. Antônio Deus, nós somos, Nossa família, Lorena, nosso netinho lá. eu também peço também, por favor, agora, fazer a mensagem. Quem procura, sabe o culpado hoje, que ele vai pegar, então, sempre vamos estudando com a segunda vista. Mas se Deus permitir, eu vou pegar Isaías 64. Então, o Paulo pode fazer a oração. Senhor, né? Primeiro, somos gratos por estarmos aqui na sua casa, né? E nessas funções de poder, esse privilégio de poder conversar e falar, expor nossos problemas com um Deus tão poderoso e a todas as coisas, né? Que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nossa salvação. E pela confiança que temos em Ti, né, pôr nas Tuas mãos esses problemas que foram expostos, né, cada necessidade, cada nome, cada problema, cada dificuldade que foi colocado, que o Senhor possa apresentar cada um, segundo a Sua misericórdia, as nossas necessidades. O Senhor conhece cada um de nós, sabe das nossas limitações, né, do que podemos fazer, das nossas fraquezas, né, que o Senhor possa nos abençoar naquilo que necessitamos. Peço mais uma vez pela igreja, dessa igreja, por todas as igrejas que têm colocado a tua palavra, pela dele, pela fé, pelo pastor da eleição, pela postura da sua palavra hoje, né? E agradecemos por tudo que tem feito por nós, no dia de hoje. Por isso, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês, agora abre Isaías, capítulo 64. Vou ver a página dele, porque vocês sabem, Isaías. A página é 809. 809. Isaías, capítulo 64. Isaías, capítulo 64. Perceberam? Eu não vou falar. Versículo 1. Oh, se fendesse os céus, e descesse e os montes se escoassem de diante da tua face, como o fogo abrasador de fundição,
fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis, que nunca esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que batalha para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como um mundo, e todas as promessas, as nossas justiças, como a plenitude. E todos nós murchamos com a força, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então, Isaías 64, ele tem outro versículo. Isso foi 698 anos antes de vir a Cristo. Antes de Jesus vir nesse mundo, Isaías profetizou isso aqui. Uma oração por Judá contra os seus inimigos. Você sabe, já viram falar a idade do profeta Isaías, quando ele tinha, não sei nessa época? Alguém já ouviu falar? Quem aqui tem 44 anos? Isaías tinha 44 anos. Eu já nasci quanto tempo? 44? Ninguém, né? Ele mostra, eu tenho que por lá, eu fui muito bem, você está achando que eu. Então Isaías disse aqui no versículo 1, ó se fendesses, quer dizer, outra palavra, ó se rachasse, rachar o céu no meio, abrir os céus, e descesse, e os montes se escoassem de diante da tua face. A salvação falando com Deus. Aí se fizesse isso, ó se rompesse, rompe, ou rachar o céu. Então, esta oração de Israel, ou do povo de Deus, continua, mas será concluída na vinda de Cristo. Todas as nossas orações do povo de Deus, as orações que eles oraram naquele tempo, e continuam orando, e nós falamos, só vamos parar de orar, ela vai até, né, vamos estar pedindo a Ele até a vinda de Cristo. Até a vinda de Cristo. Irmãos, conforme nós estamos aqui vivendo aqui, neste mundo, um dia o resultado será concluído da nossa obra. Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Por quê? Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, ou para o bem ou para o mal, de acordo com o que nós semeamos, vamos colher no final, na volta de Cristo. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, 8, 9, 10, diz assim: ó, não erreis,
Deus não se deixa esclarecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Tudo que nós plantamos aqui, nós vamos colher no final. Às vezes nós colhemos aqui mesmo. Às vezes lá no final, no acerto de conta com Jesus, vamos colher. Aí ele diz muito, porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito se fará a vida eterna. Então, mais vale nós semear no Espírito. Tudo que nós fazemos de bem, irmãos, é para o Espírito. É espiritual. Nós vamos receber bênção de Deus. Agora, o que nós fazemos de mal é da carne. Nós vamos receber corrupção. E não ora. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Se não desanimar, se não morrer, porque nós não cansamos. Às vezes a gente desanima, estou cansado de fazer o bem, eu estou cansado de ajudar aquela pessoa, eu estou cansado de ajudar aquele irmão. Não. Se ele não reconhece, mas tem aquilo lá em cima. O mais importante é agradar aquele que está em cima. A recompensa vem no alto. Nós não devemos importar. Eu, por exemplo, uma notícia, alguém fala, gosta de mim, diz, Deus, eu não fico nem a problema. Deixa para lá. Isso não me afeta. Eu falei, visita, foi as pessoas fazendo mais de ponto. Vai, ninguém vem na igreja. Eu falei, não. Não está fazendo para nós. Está fazendo para ele, para Deus, para Cristo. A pessoa promete, não vem no culto, tudo é bom, vai ficar. A gente fica triste. Mas só que não está prejudicando nós. Tá? É ofendendo a Deus, que é a pior. Mas faz a nossa parte. E não deve ter decisão. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Vai ter um porém, mas principalmente aos domésticos da fé. Eu lembro que o irmão Félix sempre falava, quando a fazendeira dava, trazia presente, dava os fogos, ele procurava os irmãos, por causa de festeiro, os domésticos da fé. Se eles vão estiver precisando, querendo, aí eu vou oferecer para os outros. Irmãos, como eles tiveram experiência nos tempos passados, isto é suficiente para nós aprender a viver bem com Deus, aprender com eles, com nossos irmãos do passado, tanto os irmãos que partiram desta igreja, como os nossos irmãos que nós não conhecemos, que vamos conhecer lá na glória, que está no Antigo Testamento, os livros apóstolos do Novo Testamento. Aí ele fala uma coisa, como fogo abrasador, de fundição, fogo que faz ferver as águas dele para fazer, e não pode o teu nome aos seus adversários. E assim as nações tremessem da tua presença. A vida, irmão, a vida de Cristo e os servos de Cristo, como descrito aqui nesse livro do profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que será tão terrível e poderosa como a derrota segura dos inimigos de Deus. Eles, o povo naquele tempo, foi derrotado pelos inimigos. Que era inimigo deles é inimigo de Deus. O que é inimigo da igreja hoje é inimigo de Deus. Então, que fizesse notório o teu nome aos teus inimigos. Então nós devemos fazer que o nome
de Deus, no nome de Cristo, seja notório, seja conhecido entre aspas, nossos amigos, inimigos, amigos da carne, deste mundo, mas de Cristo não é, mas como irmão não é irmão, mas só que o nosso testemunho deve ser notório, deve correr uma boa fama, notório, o nosso testemunho para com as pessoas que que eles não temem a Deus, eles não estão debaixo da presença de Deus. Deus está vendo tudo, mas não estão protegidos por Deus pela salvação em Cristo Jesus. Aí ele fala no 13: quando fazia as coisas terríveis que nunca esperávamos. Irmãos, nós quantas coisas terríveis nós fizemos no passado na nossa vida? Quantas coisas ruins que nós nunca esperávamos que um dia nós ia lembrar, quando nós agora que nós aceitamos Cristo, o que nós fizemos. Nós nunca esperávamos que um dia nós encontrar com Jesus e encontrar uma vida que nós encontramos. Descia os montes, se encoavam diante da tua face. Então Isaías fez a oração. A conclusão é que Deus fez exatamente mais do que Israel tinha sonhado que ele faria, e ele fez. E nós também, meus irmãos, nós devemos perceber que Deus fez conosco mais do que nós esperávamos. Deus nos dá vida, Deus nos dá saúde, Deus nos dá alimento, nos deu família. Agradecer a Deus por tudo. Eu agradeço a Deus pela família que nos deu, nossos filhos. Os filhos estão onde estão eles, os netos, que não deram trabalho para nós, foram muito obedientes a nós. Mas não temos que apontar o dedo para eles. Deve corrigir na hora certa. Demos educação, ensinamos. Todos no caminho do Senhor. É bíblico. Criar as crianças, os filhos no caminho do Senhor. Desde que é pequeno. Porque não tem que trazer um pouco pela orelha, puxar bem para a orelha. Tem uma criança que tem que ter ordem. Senão não vai seguir o Senhor. Só não falar, não. Então, meus irmãos, a conclusão é esta. Com respeito, falando deles, da libertação do Egito, eles talvez esqueceram, mas a lembram, e nós também da libertação do mundo. Deus nos libertou, tirou nós. Agora vamos querer nós voltar de novo, quando nós saímos. Vai querer nós voltar e desejar as coisas que nós deixamos para trás? Ficou para trás. Vamos seguindo para frente. Cada segundo que passa, cada coisa do relógio está mais próximo da morte. Salmos, ainda aqui, ó. As suas ações ultrapassam as suas expectativas, que vão além da imaginação humana, as ações de Deus. Em Salmos 66, 3:6, Salmo diz, ó, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Não é só cantar que é louvor a Deus, louvar em oração, louvar com a vida, falar dele. E o louvor nos cânticos. O padre fala, e assim eu te bendirei, o salmista dizendo, enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Sim, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Quem gosta de tutano, de gordura, te louvará com alegres lábios, fortes, com a fim de esmolimento espiritual sólido.
6. Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. As vigílias da noite não era da manhã, não era da boca da noite. Então, sei muito bem. Olha, quando me lembrar de ti na minha cama. Na cama. A cama é a melhor coisa de raciocinar, resolver o nosso plano, tudo é totalidade. Está sossegado. Ora, Deus, lembra. É gostoso recordar as coisas. E meditar em ti nas vigílias da noite. Nas reuniões, das vigílias, em comunhão, quatro que eles faziam. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que batalha, que trabalha para aquele que nele espera. Irmão, está falando aqui que Deus trabalha. Ele não é um Deus morto, é um Deus vivo, que age. Só de manter nós todos os dias com saúde, olhando para nós. Deus está lá para vendo tudo, vendo o nosso pensamento. Que cada um de vocês está pensando, Deus está vendo. Até o pensamento de amanhã. O apóstolo Paulo diz também que as maravilhas preparadas para os cristãos são reveladas aqui. Pela fé declara que nem o olho, nem o ouvido haviam escutado sobre o Deus que faz as maravilhas, como o Deus de Israel fez e faz. Não é que Deus fez, Ele fez, continua fazendo. Irmãos, por uma alma que se converter, é só Deus, por Deus, é só por Deus, não é força humana. Nós não temos força nem para nós mesmos, para converter uma pessoa, é só a força do Espírito Santo. Deus usa as forças humanas. Ele usa, movido pelo Espírito Santo. Olha 1 Coríntios 2,9. Mas, como está escrito, quando Paulo disse isso, ele citou da Isaías. Mas, como está escrito, as coisas que o orgulho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não está preparado lá. As coisas que Deus preparou para nós, está preparado. Aquele que ama Ele. Agora, aquele que não ama Ele também está preparado. Só que isso aí não queremos. Nós não vamos para lá. Para quem ama Ele, além do céu, tem muitas coisas. Os céus, irmãos, desse bem. Não parece isso uma fantasia falando, né? Acho que morreu, acabou. Não tem céu. Não? Não, esse barulho não. Então, o propósito é demonstrar que não podemos chegar a um conhecimento de Deus por métodos normais. Não tem como nós chegar ao conhecimento por nossas forças. Nós não devemos acabar. Ninguém deve acabar de conhecer Deus, conhecer bem a Bíblia, o que Ele deixou escrito para nós. É tudo pelo Espírito Santo. Deus, e aprendizagem com dois lábios deste mundo. Com a aprendizagem que Ele deu para dois sábios deste mundo, que nem ao menos podem conhecer a grandeza, a revelação divina. Aquele que não ama Deus
não conhecem nem participam das suas bênçãos. Se não conhecer a Deus, não vai participar das bênçãos. Não conhece, não vai participar das bênçãos. A não ser que se arrependa. Então, o arrependimento tem um tempo, até na hora da morte. A pessoa vai vivendo como quer. Então, tem chance de arrependimento. Para ela poder crer. Se ela não creu hoje, ela pode não crer, vai indo até chegar na morte. E conhecer Deus como Pai. 1 Coríntios 2,10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. A maneira do conhecimento espiritual, uns tem mais, outros tem menos. É de acordo com a nossa capacidade. Deus não vai encher não é que nós não vamos encher uma vasilha com líquido que ela não suporta. Você não vai pôr um peso numa pessoa para ele carregar que ele não suporta. E assim nós, quanto mais nós abrimos, vamos abrir o coração, vai enchendo, vai pondo. Quanto mais nós abrimos a nossa mente, nós vamos conhecer mais. Deus vai revelando para nós, na palavra deles. Ele vai descobrindo. E quando nós convertemos, era pequenininho. Então vai aumentando. O coração da alma, do entendimento, vai aumentando. Só vai parar de aumentar quando? Uma hora vai parar de aumentar. Quando ele vai parar? Oi? Quando está ali. Foi partir, parou. Vai conhecer demais. Se fizer nossa célula. Que é o único, irmãos, capacitado para revelar a Deus, porque Ele é Deus, o Espírito Santo. Ele é um membro da divindade que trata diretamente com o homem. O Espírito Santo, ele é um membro que faz uma parte da divindade. O Espírito, Deus Espírito. Ele trata diretamente conosco. Nós não vemos, mas sentimos a presença dele em nossas vidas. E nós sabemos quando estamos entristecendo o Espírito Santo. Mas Deus não nos revelou pelo Espírito. Quer dizer, a iluminação na nossa convicção que nós estamos certos, está iluminado pelo Espírito Santo, que nós estamos no caminho certo. Que penetra todas as coisas. A palavra de Deus, ela penetra. Ela entrou em nós, ela penetrou lá no coração. A ideia desta passagem é que a sondagem divina, sondar, conforme diz o Senhor ao salmista e ao apóstolo Paulo. Salmo 139, 1. Senhor, o salmista disse assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu me sondaste já no passado e me conhece. O salmista diz assim que Deus sondou ele no passado. Ele vinha sondando. E me conhece. Romano 8, 27, Paulo diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelo Santo. Então Ele intercede por nós. Ele examina os nossos corações. Nenhum de nós examina o coração de outro, nem o nosso mesmo. Ele sabe que vai dentro de nós, está na profundeza. Porque Ele examina os nossos corações e a gente vai pensar no mesmo. E nós não sabemos. Isso não. Ele sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, conforme Deus,
intercede pelos santos. Nós somos santos, separados. Então aqui está enfatizando a onisciência de Deus, que participa particularmente em seu poder de ver o que é invisível para os seres humanos. João 2,25. Ele não necessitava que alguém testificasse com o homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Mas não necessitava que alguém testifique do homem. E aí não precisa falar de ninguém, meus irmãos. Antes de nós falarmos, Deus já sabe a vida do homem. Quando nós oramos por alguém, não é que Deus vai esperar, Ele já sabe antes o que nós vamos orar, o que nós vamos pedir para as pessoas. Os pedidos de oração que fez aqui no ao Paulo, Deus já soube antes de cada pedido. Já está entregue nas mãos de Deus. Deus quer que ele pede a Ele. Essa afirmativa não é humana, é dele. Quer dizer, de Deus, pelo Espírito Santo, que também é Deus. Deus não é como nós, nós somos limitados, nós somos fracos, nós não aguentamos nada. Nós precisamos buscar mais conhecimento com o nosso Pai, com Deus Pai, em nome de Jesus. O Espírito Santo mora em nossos corações. E devemos agradecer a Deus por isso. Aqui, de maneira permanente, Ele mora aqui, no coração de cada um, de uma maneira permanente. Ele não habita antes do novo nascimento. Antes do novo nascimento, não. Depois que a pessoa se converte, aí vem o nome. Ele foi batizado na morte de Cristo. Romanos capítulo 6. Apóstolo Paulo, fosse batizado na morte de Cristo. Quer dizer, foi batizado no sangue de Cristo. Foi batizado no Espírito Santo. Aí o Espírito Santo foi mergulhado. Ele entrou. Então, é isso, irmãos. O Espírito de Deus que sonda com a profundidade do conhecimento divino para o nosso benefício. Ele sonda. Profundo. A profundidade de Deus é infinita. Deus Espírito. Na oração de Israel, e durante uma época indigente, tais povos declararam o retorno de Israel a Deus e a Bíblia. Então, irmãos, nós devemos cada vez estar retornando aquilo que afastou, retornar ao nosso Deus. As pessoas que estão afastadas, estão zangadas, estão desanimadas, peça força a Deus, que ela volte, esquece o passado, esquece de tudo. Agora, Deus é culpado de tudo? Não é. Agora, a fé começa a brotar. A fé que tinha faltado durante a primeira vinda de Cristo começa a brotar na segunda vinda. Palavra de salvação, versículo 5. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, e dos que se lembram de ti, nos teus caminhos, eis que te iraste, porque pecamos. Reconheceram, eis que te iraste, porque nós pecamos. Reconheceram neles a eternidade, para que sejamos salvos. Uma lamentação profunda do povo de Deus, reconhecendo o seu pecado, implorando a intervenção divina, a provisão do Evangelho preparadas pelo Senhor Deus,
Foi tudo revelação divina, inspirada pelo Espírito Santo. Primeiro Testamento foi revelado por meio de símbolos, sacrifícios, visão, usando os profetas do Antigo Testamento. Segundo Testamento, com a vinda do Messias prometido, cumprindo tudo que era assim. Irmãos, o caminho de Deus de perdoar e justificar ao pecador é Jesus Cristo. Esse é o caminho de Deus. Para Ele perdoar o pecador, precisa que o pecador arrepende. Senão não é perdoado. O oposto do caminho do homem, ao contrário do caminho de Deus, com o ensinamento sobre a prática das boas obras dos homens, não são a base da salvação de Deus. Elas, em efeito de salvação perante Deus, são como um trapo de imundícia. A pessoa se grava de tanto nas boas obras, olha o que Isaías diz aqui no 6. Mas todos nós somos como imundo. Isaías disse. E todas as nossas obras boas, ele está falando, são como trapos de imundícia. Você lembra quando o pastor Carlos, ele abaixava até ele falava trapo de imundícia, eu não tenho coragem de falar, ele é negócio demais. Mas é certo. E todos nós murchamos como uma folha, e a nossa iniquidade como o vento nos arrebata. Então aqui está claro o que é o homem orgulhoso. Primeiro, quem pode salvar o homem da imundícia e da condenação eterna? É o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para pagar nossos pecados. E pela aceitação do Salvador, por isso que primeiro tem uma aceitação por parte do homem, o Salvador expiatório. O Paulo do Evangelho de João, versículo 6, 14, 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a salvação que foi chamada por Cristo, que é o único que realmente salva da ira futura. O Todo-Poderoso é Jesus Cristo. Pela morte de seu Filho na cruz e a ressurreição dentro dos homens. Amém, meus irmãos? Então vamos do jeito, irmãos, seguindo. Nós devemos sempre procurar o melhor na nossa vida. Sempre procurar animar mais, vou animar o mundo. Não esquecer dos cultos. Só quando não dá para vir mesmo. Só se é muito, muito cansado. Nem a canseira também dá para a gente superar ela. Quando a gente está com aquela vontade, com aquele ânimo, com aquele fervoroso no Cristo Jesus, não tem barriga. Sempre que eu passei por tudo isso, sei que eu trabalhei bastante. Estou trabalhando com montaneiro típico, quando tinha tudo aquilo, eu vim para almoçar em casa. Do jeito que eu vinha, passava, esses dias de manhã eu ia almoçar e ia trabalhar. Imagina só, sujo, não, trabalhando, de domingo eu trabalhava. Tipo carne. Aí eu começo a olhar passado. E lá em Paulo também, tanto que trabalho, vou contar as coisas, que muita coisa de monter, as passagens nossas. O cristão tem aquela música que eu carrego, que se até mais rápido. Amém? Amém? Vamos louvar o Senhor.
17 e 6. Se não pedir, vai para 16. Oi? Amém. 392. Vamos. Aqui para isso. Bem longe? É esse? Hã? 392. O 392 está aviado. Oremos. Amado Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais esse culto realizado. Agradecemos que estão aqui presentes. Traga nós novamente pela quarta-feira. Eles possam estar livre de saúde, de ânima, seguir nessa caminhada junto conosco, com a igreja de Deus.
Pedimos uma boa noite, uma boa semana. Pedimos em favor da família nossa que estão neste momento. A todos, Pai, inclusive as crianças.